gente, eu sou a Lari, sou nutricionista, tenho o grande prazer de estar fazendo o acompanhamento do calendário de provas de 2024 do Walter e principalmente focado aí na Maratona de Paris. Então hoje eu vim contar um pouquinho para vocês como que está sendo esse acompanhamento e algumas estratégias que a gente já iniciou agora para a primeira maratona dele de abril e já pensando ali na Maratona de Paris de agosto. Bom, tem dois pontos, duas particularidades do Walter que eu gostaria de destacar para a gente iniciar esse papo e que são muito importantes de eu entender da parte da nutrição. A primeira é que ele não é um paciente, um atleta que está começando ou vai fazer pela primeira vez essa modalidade ou essa distância dos 42 quilômetros. Então, isso é muito importante da gente entender, porque quando o paciente vem para mim e ele vai fazer seus primeiros 21 quilômetros ou seus primeiros 42 quilômetros, existem muitas estratégias nutricionais que a gente vai testar pela primeira vez e que a gente vai ter que observar como que é a resposta daquele atleta individualmente a cada estratégia que existe. Diferente do Walter, que já vem de alguns anos, de algumas maratonas, ele já tem muitas estratégias que foram testadas, que ele sabe que não deram certo, e tem estratégias que ele já repete nas suas provas, nos seus treinos, que são observadas que dão certo. Então é importante da minha parte da nutrição entender o que já está dando certo e é aquela famosa frase que em time que está ganhando a gente não mexe. Então eu posso sim aqui potencializar, sugerir algumas trocas, testar algumas estratégias diferentes, mas o que já está dando certo a gente já anota e já deixa como uma estratégia para partir ali do nosso atendimento, das nossas estratégias para o ano. E o segundo ponto muito importante é que o Walter tem praticamente que um acompanhamento particular em casa. A Carol está no último ano da graduação de nutrição, no período de estágios, então a gente está podendo fazer esse acompanhamento juntas, fazendo muita troca em relação às estratégias do ano. E por outro lado, ele chega para mim na consulta já com uma rotina alimentar muito ajustada, uma base da alimentação de muita qualidade. Então isso é muito interessante também, porque não é aquele paciente que eu vou ter que fazer o início, começar pelo começo, trocar estratégias nutricionais, trocar a base da alimentação, evitar, tirar alguns alimentos da rotina, inserir alguns outros alimentos. Não, o Walter já chega como uma segunda etapa, um segundo passo, com uma base de uma alimentação muito bem ajustada, com muita qualidade nutricional. E aí a gente parte para alguns ajustes iniciais, pensando já nessa primeira maratona que vem em abril e na estratégia do ano inteiro. Então, como abril já está próximo e eu tenho alguns relatos de consulta do Walter, como indisposição, cansaço durante o dia, um sono de não tão boa qualidade e principalmente cãibra durante os treinos, uma das primeiras coisas que eu fiz de ajuste foi a ingesta energética do dia dele. Então eu já desconfio quando eu apresento esses primeiros sintomas de um déficit energético, principalmente pensando que o volume de treino já está crescendo, pensando em abril, então eu já ajusto um pouquinho a quantidade aqui, não tanto a qualidade, porque como eu falei, ele já vinha com muita qualidade alimentar, mas a gente já ajusta um pouquinho a quantidade. E aí a estratégia é ir aumentando aos poucos e usando não só o carboidrato como fonte de aumentar essa ingesta calórica, mas também usar como, por exemplo, as castanhas, um abacate, um coco, alimentos fontes de gordura também, que eu consigo comer em menos quantidade, então eu consigo dar um aporte maior para ele, sem ter que aumentar muito no volume da alimentação do dia. Então essa é uma das primeiras estratégias. E a segunda principal e muito importante que a gente está trabalhando com o Walter é a hidratação. Então a hidratação é um ponto que ele relatou para mim em consulta que ele precisava melhorar, ele já trouxe isso para mim, e aí eu tenho a questão das câimbras, que eu já desconfio também como a desidratação. E a hidratação é importante a gente ressaltar que
A hidratação durante o treino, beber água durante o treino é importante, mas eu nunca vou conseguir compensar a perda que eu tenho durante o treino com o volume de água que eu tomar ali naquele momento. Então, muito mais importante do que a hidratação durante os treinos e prova é a hidratação do dia a dia. É ela que vai manter você em estado de bem hidratado para garantir que você não tenha uma desidratação durante o seu treino ou durante o dia a dia. E aí, quais estratégias iniciais a gente fez de ajustes para a hidratação? Então, primeiramente, o ajuste diário, inicial, básico, né, do dia a dia dele, e calculamos a taxa de sudorese para entender qual que era o percentual de perda de suor que estava acontecendo durante os treinos. Então, essa perda de suor, ela mostra para mim o quanto ele está perdendo não só de água, mas de fluidos, e principalmente o que a gente fala do repositor de eletrólitos. Então, traçar uma estratégia ali de suplementação intratreino com a suplementação de eletrólitos, sódio, potássio, magnésio, e também ajustar a hidratação. Como que é feito? O que de dados a gente precisa para traçar, para calcular a taxa de sudorese? Então, o peso que é feito pré-treino e pós-treino, é importante que a gente faça essa pesagem num treino mais longo. Eu gosto de utilizar os treinos de final de semana, mas ele pode também ser feito num treino de durante a semana, de ali uma duração de pelo menos 1 hora. E é importante também que esse peso ele seja feito na mesma condição, o inicial e o final. Então, se você fez a pesagem sem roupa, que é o mais adequado, que você repita ela depois do seu treino nessa mesma condição. Como a gente gravou esse vídeo na praça, a gente não podia ficar pelados aqui para o vídeo, então nós fizemos com roupa, e aí é legal fazer também esse primeiro peso e esse segundo peso com a mesma roupa que você realizou os dois, certo? Junto a isso, os dados que a gente vai precisar: o tempo desse treino, a quantidade de líquidos ingeridas, e aqui entra água, isotônico, um repositor de eletrólitos, um carbo em pó, o que você tomar de líquido também entra nessa conta, e também a temperatura do dia também vai ser importante. Então, a partir desses dados, a gente traça a taxa, o percentual da taxa de sudorese, e a gente vai entender se essa perda está grave ou está adequada e conseguir também traçar as estratégias de intratreino. Quando a gente traça estratégias de intratreino, ajusta intratreino, a gente pode repetir depois de um tempo essa taxa de sudorese para ver se o resultado melhorou ou se ele continua mais ou menos igual ou se teve até uma piora nesse resultado. Existem 4 itens que eu tenho que me preocupar falando sobre hidratação: água, que a gente já sabe, sódio, que a gente fala muito aqui sobre o repositor de eletrólitos, o uso de isotônico, ou até no nosso gel de carbo, muitas vezes também já tem o sódio ali na composição, ou até cápsula de sal, muita gente usa, carboidrato e proteína. Então, esses 4 itens, eles são muito importantes para que a gente tenha um estado de boa hidratação, mas trazendo para intratreino, é muito importante que a gente faça esse ajuste, principalmente da reposição de eletrólitos, principalmente na questão de sódio e já trazendo junto potássio e magnésio ali. Então, é muito comum que a gente se preocupe muito com a hidratação, leve água para os nossos treinos, acaba esquecendo um pouco do sódio, e quando a gente está suando, a gente está tendo uma perda muito significativa de sódio, e não fazer essa reposição junto com a água pode causar um desequilíbrio que a gente chama de hiponatremia. Então, quando a gente começa a perceber uma perda de concentração, uma fadiga muscular, os músculos já não respondem mais, cãibra, dor de cabeça, náuseas e muitos outros sintomas já podem estar 100% associados à desidratação, e não só a nível de água, mas também
de sódio, que a gente chama de hiponatremia. Então, isso é um pouquinho dos ajustes iniciais que a gente está fazendo aqui no planejamento de 2024 para o Walter. A gente começa agora com essas estratégias para depois ir traçando outras estratégias. Isso é muito importante, que a sua nutrição ela evolua com calma junto com os seus treinos, com o volume dos seus treinos, mas que nada seja feito de um dia para o outro para que não gere uma sobrecarga intestinal, um desconforto intestinal, que seu intestino também seja treinado junto com isso para essa nutrição e que também essas estratégias sejam de acordo com o seu volume de treinos e com a sua rotina alimentar e seu paladar. Mais pra frente a gente vai fazendo mais ajustes, vai fazendo mais testes. A ideia é que o dia da prova a gente já consiga ter tudo muito bem estruturado e a gente vai trazendo aqui para vocês para contar também como estão sendo esses detalhes. Qualquer dúvida, qualquer informação ou sugestão pra gente trazer aqui também de informação, manda pra gente, manda pra mim, que eu estou 100% à disposição.